Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? Vamos a mais uma aula, né? Uma aula que eu acabei de gravar e deu pau na gravação. Olha que triste, então vamos gravar de novo. Desabafos. Faz um tempinho que eu não gravo, né? Deu um problema semana passada aí no meu computador, mas deu tudo certo, eu acho. Eu acho que deu tudo certo agora. E vamos lá, né? Vamos a mais uma aulinha aí, na continuação, pós-Descartes, que é um filósofo também muito importante, chamado John Locke, né? John Locke, ele vem logo na continuidade, é muito importante, justamente porque é um teórico que vai realçar aquele conflito que a gente começou falando, né, na semana passada, não, com a semana retrasada, que é o conflito entre empirismo e racionalismo. O John Locke, ele vai ser adepto do empirismo e vai ser o teórico ali que vai realmente consolidar o empirismo, né? Então vamos a esse. O John Locke, ele participou de uma escola, e a gente começa falando da sua escola porque é uma escola que vai englobar muito daquela produção nesse momento, que vai ser o empirismo inglês, né? Na verdade, o tema da aula é sobre o empirismo inglês, né? Aí a gente vai falar de John Locke hoje e vai falar de David Hume semana que vem, beleza? E o empirismo inglês, ele vem como a escola do empirismo dentro da Inglaterra, que vai ser onde vai tomar seu maior corpo, onde vai ficar mais famoso, principalmente, inicialmente, pelas produções de John Locke, né? O que é isso? Bom, como a gente falou lá na aula de Francis Bacon, que foi o fundador do empirismo, é uma escola filosófica que vai negar as questões metafísicas da filosofia em reafirmação de que todo e qualquer conhecimento ele vem, né, ele advém inteiramente, exclusivamente da experiência, essa qual, né, é mediada pelos sentidos. Então eu só aprendo experienciando aquela vida, né? Aquelas relações materiais, aquelas questões empíricas. E eu só tenho experiência se eu tiver os sentidos que vão mediar essa experiência. Então eu tenho experiência quando eu vejo, quando eu toco, quando eu ouço. Tá? Então nada está no intelecto que não tenha estado antes nos sentidos. Isso é uma retomada ali do empirismo que vem, claro, com influências do seu fundador, que é o Francis Bacon. No entanto, bom, isso também tem influências, não só do Francis Bacon, mas também do momento histórico onde o John Locke e o David Hume vão estar ali, que vai ser um contexto iluminista, né? E vão ter influências ali do Newton, bem fortes, né? Com um grande nome da ciência. Vão ter influências da ética protestante por todo, né, decorrer histórico que estava acontecendo. A gente já falou um pouquinho disso na aula de Weber. Vão ter influências também de uma escola que estava crescendo. Uma escola não, né? Uma perspectiva teórica que estava crescendo, que era o individualismo. O individualismo que vai estar ali na base da produção do John Locke. Que depois a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é uma noção ali de que o indivíduo precede a sociedade, né? De que o indivíduo deve ser valorizado, de que o indivíduo é a unidade de análise. Bom, enfim, é uma valorização do indivíduo. E um momento também de fortalecimento da burguesia, que tem muito a ver com o processo de valorização desse individualismo. Beleza? É um momento que a burguesia ela ainda não era hegemônica, a burguesia era revolucionária. Beleza? Pós revoluções burguesas, ela se torna, então, hegemônica e reacionária. Beleza? Bom, feito esse panorama, vamos à sua vida, né? As questões ali da vida do John Locke, que são importantes para nós. Primeiro ponto, John Locke ele chegou a ser um professor bem renomado, se eu não me engano, em Oxford. Posso estar enganado, mas acho que foi em Oxford. E ele produz ali uma filosofia de valorização de um conhecimento seguro, né? Ele argumenta de que nós, humanos daquele momento, deveríamos tentar produzir cada vez mais saberes fidedignos, saberes confiáveis, vamos chamá-la de ciência.
E que nessa produção de saberes mais confiáveis, temos que tomar muito cuidado com a própria filosofia, que, óbvio, apesar de importante, ela produziu muitos problemas, né? A filosofia, de maneira mais ampla, chegou a produzir saberes que, na verdade, atrapalhavam o saber, né? Que levavam para longe isso, que não ajudavam, não auxiliavam. E aí ele faz críticas à filosofia e, mais diretamente, ao próprio racionalismo, ali de Descartes, que a gente acabou de trabalhar. Essas ideias, como o próprio racionalismo, não ajudam a produzir conhecimento, na verdade atrapalham. Então a gente tem que tomar bastante cautela com isso. Olha como ele começa a intensificar o conflito entre o empirismo e o racionalismo, coisa que já estava, na verdade, bem tenso, né? É um conflito direto. E o John Locke, como o cara que vai consolidar o empirismo, ele deixa isso ainda mais intenso, né? Ele dizia que ele agia aos moldes de um jardineiro, tirando as ervas daninhas do jardim para poder crescer realmente as plantas, né? As flores. As ervas daninhas, nesse caso, o racionalismo. Então ele faz críticas ferrenhas e diretas. Bom, John Locke, ele consolidou o empirismo, tá? Então, mesmo que o empirismo tenha sido fundado pelo Francis Bacon, o empirismo ele foi consolidado pelo John Locke. John Locke é o principal nome, tá, do empirismo. Ele também é o pai do liberalismo político, isso é muito importante, a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, que vai ser a base para o que depois vai ser o liberalismo econômico, tá? E depois, mais para frente, o neoliberalismo, que é o que um sistema econômico extremamente atual, é o sistema econômico dos Estados Unidos, é o sistema econômico do Brasil atual, tá? Então as suas raízes filosóficas vão estar aqui em John Locke. Não raízes econômicas, mas filosóficas, tá? E nessa produção, ele também critica de maneira intensa, de maneira direta, o absolutismo monárquico, que estava ocorrendo ali naquele momento, tá? Por isso que, inclusive, ele vai criar o que vai ser chamado ali de liberalismo político. No entanto, ele não tem muito orgulho disso, tá, gente? Ele escondeu até o fim da vida dele que ele foi o criador do liberalismo político, porque no momento ali não foi muito bem aceito, né? Aquela obra foi queimada em praça pública, né? E sorte dele que ele publicou com um pseudônimo, né? Com um nome falso. E aí ele só admitiu que foi ele, o escritor, só, né, pós sua morte. Bom, beleza. Feito esse panorama bem rápido, vamos agora à sua filosofia, né? O que John Locke de fato disse, de fato abordou, trabalhou numa dimensão teórica. Primeira coisa, eu sei que deve estar ficando um pouco repetitivo isso da gente ficar retomando o empirismo, no entanto é muito importante. Então vou retomar novamente, porque isso tem que ficar bem consolidado, tá? John Locke, como, né, adepto do empirismo, mais especificamente do empirismo inglês, ele vai reafirmar que todo e qualquer conhecimento advém da experiência. Por isso, não tem essa de você nascer sabendo. Tá? Então você não nasce sabendo nada. Você nasce como uma tábula rasa, você nasce uma batata, você nasce uma página em branco. Quando ele diz isso, ele está fazendo uma crítica direta ao Descartes. Descartes disse que existiam ideias inatas. Lembra a aula passada? Se não, dá uma olhada lá. Nossa, me senti um youtuber agora. Então o ser humano ele nasce como uma página em branco. E aí as experiências da vida vão estar escrevendo, vão estar fazendo as marcas nessa página, né? Que por meio de uma interpretação vamos formando o nosso intelecto. Então nascemos ali, sim, apagados, sem nada. Esse conceito é importante, tá, gente? Esse conceito de tábula rasa é um nome muito recorrente, aparece bastante em vestibular. Então é legal lembrar que tábula rasa se remete a uma certa natureza humana dos empiristas e é uma produção de John Locke. Beleza? Bom, falando nisso, né, de uma certa natureza humana aí, John Locke vai produzir uma questão também muito importante, que vai acabar sendo, né, tendo muitas consequências na história da humanidade, que vai ser sobre os direitos naturais. Né? Ele diz que o ser humano, apesar de não ter nascido sabendo nada, não tem ideias inatas, ele tem direitos inatos.
né? Então o ser humano ele nasce com direitos naturais, próprias da sua natureza. E esses direitos eles são inalienáveis, ou seja, nada pode tirar esse direito do ser humano, nada pode alienar você desse direito. Né? Nada nem ninguém pode tirar esse direito que é natural à sua existência. E aí ele diz de 4, né? Ele fala 4 direitos. Ficaram famosos 3, no entanto ele fala de 4. Né? Que vai ser o direito à vida, ou seja, você tem direito à sua vida. Você é indivíduo. Lembra? Individualismo que a gente falou lá no começo? Indivíduo é a unidade de análise. Então, você indivíduo tem direito à sua vida individual. Nada pode tirar isso de você. Você, indivíduo, tem também direito à sua liberdade individual, que daí ele vai falar ali o direito a culto, direito à expressão, direito a pensamento. Né? Você tem esse direito individual de liberdade. Tá? Você, indivíduo, também tem direito à propriedade. Isso é natural. Olha só, uma naturalização da propriedade. Isso é natural do ser humano. Isso é inalienável do ser humano. O ser humano tem e deve ter propriedade. Como? A partir do seu trabalho. Você trabalha, você produz propriedade. Essa propriedade é sua, naturalmente. Tá? E, por fim, o direito à busca da felicidade. Não é direito à felicidade, é direito à busca de felicidade. Você tem direito a buscar, você é indivíduo, buscar sua felicidade individual. Esse último, ele ficou menos famoso, sim, e se for para lembrar, melhor lembrar dos 3 primeiros. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Beleza? Essa ideia ela foi muito famosa, ela ficou muito importante, tá? Ao passo de que ela chegou a estar na Constituição dos Estados Unidos, né, da Proclamação dos Estados Unidos. Ela também chegou a aparecer em várias outras constituições, ela é muito presente hoje no nosso senso comum, consciente e inconsciente. Ela, sim, tomou muito corpo com as revoluções burguesas. Tá? Não é à toa, ele está falando de um direito natural à propriedade. Isso vai ser, assim, encaixar perfeitamente quando, né, o capitalismo começar a tomar corpo. Não, nada à toa, o Weber já falou um pouco, como isso também se associa com o protestantismo, tá? Que estava ali também tomando corpo naquele momento. Então veja, tudo está conectado ali historicamente, não dá para a gente, né, trabalhar essas ideias fora do seu momento histórico. No entanto, tem uma contradição aí, que eu acho legal comentar, que apesar de John Locke falar de um direito natural e inalienável à liberdade, à vida, ele foi o último, né, um dos últimos filósofos a defender declaradamente a escravidão. E, inclusive, foi um financiador de uma companhia de navios negreiros na Inglaterra. Então vejam, né, tem uma contradição aí que é muito importante, até porque para a gente ver quando, né, John Locke está falando direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade de todos os seres humanos, né, quem que está sendo considerado ser humano? Inclusive, até onde vai direito à liberdade, até onde vai direito à propriedade de uma liberdade, né? Então tem ali umas questões muito importantes para a gente pensar, que acaba sendo uma contradição aí de um teórico que falou tanto de liberdade. Bom, enfim, né? John Locke, ele falando de todas essas questões, né? Ele vai ser um teórico contratualista, ou seja, ele vai dizer do surgimento de um Estado por meio de um contrato social que vai surgir ali por meio de um contrato de indivíduos, por meio de uma conveniência, de uma necessidade, para a criação de um Estado para a garantia desses direitos. Ou seja, o Estado ele surge por um acordo desses indivíduos com a função de resolver os conflitos de maneira a manter aqueles direitos que a gente falou no começo. Direitos naturais inalienáveis, a vida, a propriedade, a liberdade, a busca da felicidade. Essa é a função do Estado. Beleza? Protegendo, então, de todo e qualquer perigo, ou seja, perigo de que esses direitos não sejam cumpridos, tanto internos quanto externos. Então isso é importante também, porque John Locke, ele, sendo um contratualista, ele pode aparecer no vestibular em comparação com os outros contratualistas
que a gente já trabalhou que foi o Thomas Hobbes. A gente vai trabalhar outro mais para frente, que vai ser o Rousseau. Tá? Então, por exemplo, a VUNESP, o Enem, eles gostam muito de comparar. Né? Comparar Hobbes com Rousseau, Hobbes com John Locke. Né? Então é legal a gente lembrar que o John Locke foi um contratualista. Beleza? Então, é a partir do contrato social que surge o Estado. Esse Estado, né? No entanto, esse Estado não é qualquer Estado. Veja, inclusive ele é crítico do absolutismo. Então não é um Estado forte aqui que ele está valorizando. Um Estado forte, às vezes, né? Um Estado muito forte, como o do absolutismo, pode inclusive ir contra os direitos naturais inalienáveis. Então devemos valorizar, segundo John Locke, um Estado que será mínimo, ou seja, um Estado fraco. Um Estado cuja única e exclusiva função é de garantia de direitos. Tá? Isso, gente, não confundam. Ele não vai dizer que não deve existir Estado. O Estado tem que existir. Porque, olha, onde não há lei, não há liberdade. Tá? Então, para a garantia do direito de liberdade, tem que ter lei. Então, tem que ter Estado. No entanto, esse Estado tem que ser fraco. Ele tem que estar ali só para garantir esses direitos. Ele não pode invadir os outros. Né? Como, por exemplo, o absolutismo fazia, né? Na invasão da liberdade. Né? Da liberdade individual. Liberdade de escolha, liberdade de culto. Ou na própria liberdade de vida, né? Direito à vida, enfim. Então, o Estado ele deve ser fraco no liberalismo político, de maneira mínima. Aqui, também não confundam, ele não vai estar trabalhando economia. Isso vai vir mais para frente com Adam Smith, quando, baseado em John Locke, vai, né, criar o liberalismo econômico. Isso vai vir mais para frente, depois com Hayek, com Mises, com Friedman, né, e vai fundar o que hoje é o neoliberalismo. Entendeu? Bom, nesse liberalismo político, né, filosófico, o Estado teria, sendo o mínimo, teria a obrigação de garantir a liberdade ali individual de pensamento, de expressão e culto, porque, filosoficamente, o indivíduo precede o Estado. Veja, lembra que eu disse no começo, o individualismo estava tomando o corpo naquele momento, né, como uma perspectiva filosófica. Bom, ele se apropria disso. E ele vai dizer que sim, o indivíduo precede o Estado. E por isso, né, o Estado, a sociedade, é constituída de indivíduos e não o contrário. Então devemos valorizar o direito individual. O direito daquele indivíduo, do indivíduo focado, tá? E não do grupo total. Então, a garantia desses direitos é focado no indivíduo. E o Estado é mínimo, é fraco, porque deve garantir, então, a possibilidade de que os indivíduos, em cada, né, sua particularidade, possam expressar sua liberdade de formas diferentes, sem que o Estado iniba sua liberdade. Tá? Então, isso vem forte dentro do liberalismo e está presente até hoje, essa noção. De maneiras diferentes, mas está até hoje. Tá? Nisso ele acaba falando também de um sistema misto de governo. Olha que interessante. Porque para que o Estado seja mínimo, de maneira funcional e garanta esses direitos, ele propõe uma configuração de Estado que ele vai falar que é um sistema misto, que vai estar dividido em 3 poderes. Né? Ali o primeiro poder da monarquia, focado no rei, né? Esse poder ali que vem de uma tradição, né, da nobreza, do rei no caso. Um segundo poder que também vem de uma tradição de nobreza, que seria a aristocracia, da Câmara dos Lords, né, os duques, enfim, as duquesas, ali, todos os lords, toda essa nobreza. Então essa também seria uma Câmara, seria o segundo poder. E o terceiro poder, que seria um poder mais democrático, segundo ele, que seria a Câmara dos Comuns. No entanto, aí tem uma questão importante também, né? Porque quem são os comuns que o John Locke está falando aí? Porque é comum a gente pensar, nossa, olha, está falando de democracia e é a Câmara dos Comuns. Quem são os comuns? É o povão. Não é isso. Tá? Ele não está falando de todo mundo. Quando ele fala a Câmara dos Comuns, ele está falando dos comuns dele. Ou seja, da burguesia. Então aqui seriam 3 poderes entre, né, monarquia, aristocracia e burguesia. Esse seria o foco de poder. O povo não estaria inserido aí. Apesar de que o povo tem um direito.
o direito à rebelião. Porque caso exista um Estado que esteja sendo ineficiente ou contrário aos direitos naturais inalienáveis, o povo teria direito de se rebelar e tirar aquilo para instaurar um Estado que garantisse esses direitos. Tá? O povo tem esse direito só. Ele não vai ter a participação política ali. Beleza? Esse último ponto aqui, ele é menos famoso, mas eu acho legal citar ele. Só que também tem que ter uma ressalva muito importante para não confundir com a divisão de poderes que vai vir mais à frente, que vai fundamentar a nossa divisão de poderes atuais, que vai ser a divisão dos 3 poderes de Montesquieu. Tá? É outra coisa, é perto ali, ainda é burguês, tem associação, tem bases, inclusive em John Locke, no entanto, é diferente. Tá? Quando a gente trabalhar Montesquieu, a gente fala melhor, mas os 3 poderes de Montesquieu, um regula o outro, tem um movimento nesse sentido. De John Locke não tem isso, não tem um vai regular o outro, são uma divisão ali direta de 3 poderes. E esse não foi muito para frente, tá? O de Montesquieu acabou indo, foi base também da Constituição dos Estados Unidos, acabou aparecendo também na Revolução Francesa e é hoje o modelo de muitos países ali no mundo inteiro. Do John Locke, nem tanto, tá? Bom, gente, era isso. Fazer aquela retomada rápida de destaque, né? Que a gente precisa lembrar Precisa lembrar não, né? Porque lembrar é bom lembrar de tudo, mas o que tem maior destaque aqui nessa aula? Primeira coisa, o fato do John Locke ter sido um empirista e quem consolidou o empirismo, tá? Isso é importantíssimo. E aí lembrando ali da tábula rasa, de que nascemos como uma tábula rasa, não uma página em branco, e vamos aprendendo nossas experiências, não temos ideias inatas, né? Tudo isso. Ele como o cara que consolidou o empirismo. Isso é importantíssimo. E aí tem o destaque para a tábula rasa. Beleza. O fundador do liberalismo político, isso também é muito importante, né? Não à toa o liberalismo ele acabou se tornando bem popular por ser sua associação à burguesia, né? E hoje ele se expressa dentro do liberalismo econômico, mais especificamente do neoliberalismo, e é um dos principais modelos econômicos na atualidade, inclusive o nosso sistema econômico atual, né? Regido ali principalmente pelo Paulo Guedes, ministro da Economia, e está aparecendo em vários lugares, nos Estados Unidos também, é neoliberal, enfim, tem um conflito econômico nessa instância aí, e o neoliberalismo tem destaque nisso, e a base filosófica do neoliberalismo é justamente, né, dentre outros, claro, mas o John Locke ali como o pai do liberalismo político, então isso é muito importante também. E terceira e última coisa, também de destaque, é a sua valorização dos direitos naturais e inalienáveis, né? Se for lembra dos 3, direito à vida, propriedade, né, e liberdade, todos individuais, beleza? O quarto seria a busca da felicidade, mas tem menos destaque ali. Isso também se tornou muito importante no decorrer da história, isso também aparece bastante no vestibular. Então, seus 3 principais destaques aí. Bom, é isso. Vamos então ao exercíciozinho da Unicamp 2015, né, para fechar. Então, vamos lá. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. Bom, isso é um trecho, né, do próprio John Locke. Vamos ler de novo. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. Então aqui está falando da maneira de como conhecemos, adquirimos conhecimento. Então vamos à pergunta. O empirismo, já está associado, é o nome disso. O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte. E aí a gente precisa completar. Então está perguntando basicamente o que é o empirismo de John Locke. A. Afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. Interessante, hein? Vamos deixar essa e vamos continuar? Depois a gente volta e compara? Então, vamos lá. B. É uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. Bem, nada a ver. A escrita está confusa, está bonita ali, mas está errada. Por quê?
Como assim nega que os conhecimentos possam ser obtidos? Claro que não. O que a B está dizendo é que a gente não pode conhecer, que a gente não consegue adquirir conhecimento. Claro que não. O John Locke ele vai estar afirmando que sim, conhecemos, e conhecemos por meio do empirismo. Tá? Então, essa está errada. C. Aproxima-se do modelo científico cartesiano ao negar a existência de ideias inatas. Olha, essa aqui tá malandra, hein? Essa aqui tá ligeira. Essa aqui tá ligeira, porque a segunda parte do trecho está certíssimo. Ele nega a existência de ideias inatas. Isso está correto. No entanto, a primeira parte vem com uma pegadinha. Porque aproxima-se do modelo científico cartesiano. O que é o modelo científico cartesiano? Cartesiano se refere a Descartes, porque Descartes, o pai do racionalismo, assinava seu nome em latim, né, como Cartesus. Então, tudo que é de Descartes é cartesiano. Então, ele não se aproxima do modelo científico cartesiano, ele se afasta do modelo científico cartesiano porque ele critica o racionalismo. Tá? Então, aqui tem uma pegadinha nesse sentido. Então, a C está errada. D. Defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Bem, também não. Lembra, ele é contrário ao inatismo. Inclusive, no trecho ele está dizendo isso. Então, as ideias elas não estão presentes desde o nascimento. A gente aprende. Por meio do quê? Da experiência. Então, volta a. Aqui está corretíssimo. A. Afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. Perfeito. Isso é empirismo de Locke. Beleza? Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Atenção de todo mundo. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, tô aí. Beijos e abraços e até a próxima aula.